Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesse dia tão abençoado que é o dia do Senhor. Mais um domingo estamos na presença do Senhor para juntos adorá-lo, louvá-lo em espírito e em verdade, mas também juntos para o aprendizado da sua palavra. Nós iniciamos mais uma escola bíblica dominical, estamos na parte da abertura. E para a meditação, para a reflexão desta manhã, na nossa abertura de escola bíblica dominical, convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 1. No livro de Salmos, capítulo 1. A minha versão é a versão King James, versão em português, King James em português, mas é a versão atualizada. Talvez seja um pouco diferenciado do que os amados irmãos estão acostumados. Façamos a leitura da palavra do Senhor. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantado à margem de águas correntes, dá o fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. O tema que nós propomos para a abertura dessa escola bíblica dominical é a respeito de que o centro da nossa reflexão, o centro da nossa vida é a palavra de Deus. O Salmo 1 fala sobre abençoado, sobre ser feliz, aqueles que andam, que não seguem o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, não se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e a sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Como é prazeroso vivermos, como é prazeroso estarmos com a palavra de Deus em nossas mãos. Como é poderoso termos a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Termos esta liberdade de estudarmos a palavra de Deus. Termos esta liberdade de podermos ter o conhecimento da palavra de Deus. Nós sabemos e temos esse conhecimento que alguns países, até hoje, e países de regimes autoritários, regimes socialistas, como China, Coreia do Norte, que a palavra de Deus é proibida. Esses irmãos cristãos que moram lá, que vivem nesses países, não têm esta possibilidade como nós temos. Da palavra de Deus impressa em papel, a palavra de Deus em aplicativo de celular, a palavra de Deus em sites como nós temos hoje. A liturgia deste domingo coloca no centro da nossa reflexão a palavra de Deus. Ela é verdadeiramente o centro, à volta do qual se constrói a experiência cristã. Essa palavra não é uma doutrina abstrata.
para o deleite dos intelectuais, mas é primordialmente um anúncio libertador que Deus dirige a todos os homens e que encarna em Jesus e nos cristãos. Amados, como nós lemos no Salmo 1, o meditar na palavra do nosso Deus, o meditar na palavra de Deus, ela sendo o centro da nossa vida, ela sendo o centro da nossa subsistência espiritual, ela não é uma doutrina abstrata. A Bíblia, ela é completa. A Bíblia é transformadora. A palavra de Deus é transformadora através da leitura, do conhecimento e do vivenciar a Bíblia. Muitas vezes nós nos colocamos nessa questão da experiência cristã, mas de uma experiência abstrata. Que nós temos o conhecimento, nós temos a teoria, mas nós não temos a vivência da palavra de Deus. E precisamos, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, vivenciarmos a palavra de Deus. Precisamos estudar, meditar e viver a palavra de Deus. No livro do profeta Neemias, capítulo 8, dos versos de 2 a 10, exemplifica-se como a palavra deve estar no centro da vida comunitária e como ela, uma vez proclamada, é geradora de alegria e de festa. O centro das nossas vidas tem que ser a palavra de Deus. O centro da nossa comunidade, o centro da experiência vivenciada no dia a dia da nossa vida, é colocar em prática a palavra de Deus, que ela se reflete na nossa vida comunitária. Quando falo vida comunitária, é onde nós estamos presentes, no nosso emprego, no nosso estudo, na nossa faculdade, nos diversos lugares, no nosso lar principalmente. É vivenciarmos a palavra de Deus com os nossos familiares. A primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 12º ao 30º, apresenta a comunidade gerada e alimentada pela palavra libertadora de Deus. É uma família de irmãos onde os dons de Deus são repartidos e postos ao serviço do bem comum, numa verdadeira comunhão e solidariedade. O apóstolo São Paulo escreve aos Coríntios e no capítulo 12 ele destaca esta questão da palavra do Evangelho, das boas novas. A questão é que os dons também são repartidos, é comunitário. Os dons que nós adquirimos conhecimento, que nós vivenciamos através da palavra de Deus. No Evangelho segundo o São Lucas, o apóstolo São Lucas, capítulo 1, dos versos 1 a 4 e dos versos 14º ao 21º, apresenta-se Cristo como a palavra que se faz pessoa, melhor dizendo, no meio dos homens, a fim de levar a libertação e a esperança às vítimas da opressão, do sofrimento, da miséria, e sugere-se também que a comunidade de Jesus é a comunidade que anuncia ao mundo essa palavra libertadora. O apóstolo São Paulo também escreve: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade da nossa vida, esta verdade libertadora, se encontra na palavra de Deus. Nós
ao lermos o livro de Salmos capítulo 1, os 2 primeiros versos, fala sobre não estarmos parados, não sermos influenciados pelos zombadores, influenciados pela... De número 1, nos traz esse alerta de não sermos influenciados por aqueles que não conhecem, não querem saber de Deus. Ele também nos descreve que quando estamos meditando, quando estamos vivenciando a palavra de Deus, nós somos fortificados de uma forma alegórica que ele traz nesse texto, como uma árvore junto a riacho, conforme a versão que o irmão tem. Ele fala a respeito de que nós somos como árvores plantadas à margem de águas correntes, e dá o fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, e tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Palavra de Deus tem que servir, tem que ser influenciadora e tem que ser vivenciada por cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe neste momento, que tenhamos uma abençoada aula de Escola Bíblica Dominical. A aula de hoje será ministrada pelo reverendo Carlos Alberto, e nós agradecemos esse instante e a atenção dos amados irmãos. Oremos. Amado Deus, bondoso e grandioso, abençoa-nos neste momento o que ouvimos e meditamos e refletimos a Tua palavra. Que o Senhor possa estar nos abençoando também com o anúncio da Sua palavra através da aula de Escola Bíblica Dominical do reverendo Carlos Alberto. Sustenta-nos no Teu amor e na Tua misericórdia, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia. Nós vamos iniciar a nossa escola dominical de hoje e eu os convido a que leiamos juntos no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 17. Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 17, a palavra do Senhor nos diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque eis, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Meus irmãos, uma questão que nos surge é a questão dos santos. Qual é a ideia que nós temos
a respeito dos santos. Quando falamos de santos, a primeira coisa que nos vem, primeira ideia que nos vem à cabeça é a imagem dos santos católicos, né? As imagens, as esculturas que adornam os templos católicos e que são venerados pelos católicos. Santo, à luz da palavra de Deus, são todos os remidos do Senhor, todos aqueles que Jesus comprou com preço de sangue. Então, quando nós vamos ler lá na saudação de Paulo, várias vezes, Paulo vai dizer: todos os santos vos saúdam. Paulo está falando dos crentes, né? Santos são os crentes. Paulo está falando destes crentes. E alguns destes santos crentes, além de santos crentes, também foram mártires da igreja. Por que mártires da igreja? Porque foram pessoas que em algum momento elas se viram forçadas a negar o nome de Jesus, a maldizer o nome de Jesus, sob pena de serem mortas nas fogueiras, lançadas às feras, mortas de alguma maneira. E ali então o que se tem são a figura dos santos mártires. Com o passar dos anos, a igreja, que converteu-se aí com o caminhar dos anos em igreja católica, apostólica romana, passou a perceber, né, de maneira com objetivo didático, né, a importância de venerar estes santos mártires, porque eles deveriam ser exemplo para os novos cristãos, né? Lembrando, meus irmãos, que era um período de analfabetismo altíssimo, de maneira que os papas da época incentivavam que imagens fossem pintadas nas paredes e no teto das igrejas para facilitar a compreensão daqueles crentes, daqueles irmãos, daquelas pessoas que eram analfabetas, para facilitar o seu entendimento a partir da imagem, já que eles não conseguiam ler. Mas não era mais fácil alfabetizar? Sem dúvida nenhuma, mas não era assim tão uma questão tão simples assim. Era uma política de Estado que não existia e a igreja não tinha, na verdade, essa condição de fazer isso. Então, o que se pensou? Vamos então pintar os tetos das igrejas e pintar as paredes como forma de evangelizar, de comunicar didaticamente este ensino às pessoas. Desde o princípio, a Igreja Católica incentiva essa veneração aos santos, né? E aí, lembrando lá, nós já definimos que são santos, né? Então, essa veneração aos santos mártires, né? A esta veneração, nós chamamos de dulia. Dulia é a veneração, né? Que é diferente, né, da idolatria, né? Ou da latria, né? Dulia, veneração. Latria, na verdade, é o colocar, não é, algo ou alguém no lugar de Deus. Então, existe a dulia, que é a veneração aos santos, né, os santos católicos, a hiperdulia, que é a veneração especial a Maria, né? Então, quando se fala dos santos, nós temos a dulia. Quando se fala de Maria, nós temos a hiperdulia. E aí, meus irmãos, dentro da Igreja Católica também existe uma outra diferença, né? Que é a veneração da Igreja e a veneração popular. Quando nós pensamos na veneração da Igreja, nós estamos pensando na liturgia
da igreja, ou seja, o culto católico, né? A celebração, a missa. A missa católica é a forma da igreja venerar Maria e venerar os seus santos, né? Venerar os santos pela dulia, venerar Maria pela hiperdulia. E existe a veneração popular, né? É diferente. Na veneração popular, aí nós temos a chamada piedade popular. O que é essa piedade popular? A piedade popular são o que nós conhecemos aí, as procissões, as peregrinações, né? As festas de rua. Isso aí são atos chamados de atos da piedade popular, que são a forma como o povo venera Maria e venera os santos. O que a Igreja Católica ensina, e aí é muito importante, né, que não há uma incondulia, ou incodulia, na verdade, né, que é uma idolatria, né, não há essa prestação de culto. Não há nem os santos, nem Maria, eles não ocupam o lugar de Deus. Então eles são venerados, mas não são adorados. Lá no começo da igreja, um bispo da igreja chamado Santo Ambrósio, ele teve uma preocupação com essa questão da idolatria crescendo, do sincretismo crescendo e tudo isso aí, e ele vai fazer uma afirmação muito interessante, né? Santo Ambrósio vai dizer: Cristo não está dividido, ele é um. Se o adoramos como Filho de Deus, não negamos o seu nascimento através da Virgem, mas ninguém deve ampliar esse entendimento a Maria. Maria era templo de Deus, mas não Deus no templo. Portanto, somente aquele que está no templo deve ser adorado, né? Então, essa é a compreensão de Santo Ambrósio, né? Maria era templo de Deus por quê? Porque ela foi o corpo que abrigou o menino Deus, né? Mas ela não é Deus. Ela não é Deus. Então, ela, no seu corpo, abriga o menino Deus. Mas ela, Maria, em si, não constitui-se Deus. O Papa Alexandre III, ele institui, então, lá no ano de 1170, o culto aos santos, né? Ou a dulia, a veneração, né? É um culto de veneração e não um culto de adoração, né? Lembrando aí que a adoração pertence tão somente a Deus. Então, o que nós temos lá através de Alexandre III, em 1170, é o início da dulia e da hiperdulia, que é a veneração aos santos e a veneração especial a Maria. Então, para nós protestantes, evangélicos, como os irmãos prefiram chamar, nós temos esta compreensão, né? Santos, vivos ou mortos, são aqueles que de alguma maneira prestaram algum serviço à obra do Senhor através da martiria, né? Somos nós que estamos vivos hoje porque fomos separados do mundo, né, para servir ao Senhor e para viver para Ele. Isso é que nos faz santos. É isto que nos caracteriza como santos de Deus. É o fato de nós estarmos aí no serviço do Senhor, sempre dispostos, né? Então, meus irmãos, a respeito dessa dúvida que surge, está aí para nós esse esclarecimento, né? Então, culto, ou melhor, veneração aos santos, hiperdulia, veneração especial a Maria, né? A piedade popular, através das procissões, das peregrinações,
contrastando com o que a própria Igreja Católica classifica como incodulia ou idolatria. Então, dulia é diferente de latria. Dulia é veneração, latria é adoração, que deve ser dada somente a Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Grandiosos irmãos, estimados irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais uma Escola Bíblica Dominical. Agradecemos a meditação do reverendo Carlos Alberto, melhor meditação não, o estudo da escola desta manhã, né, que o reverendo Carlos Alberto nos trouxe. Que o Senhor nos abençoe nesta semana que inicia-se, que seja uma semana abençoada, apesar de lutas, desafios, mas vivenciando a palavra de Deus, nós estaremos vencendo, porque em Cristo somos mais que vencedores. Oremos, intercedendo pelos nossos irmãos e pela nossa igreja. Deus de amor e Pai de misericórdia. Obrigado por esse instante maravilhoso de estarmos na Tua presença, podendo meditar a Tua palavra, aprender da Tua palavra, estudá-la. Que o Senhor possa estar nos sustentando nesse instante as nossas vidas, em tudo que nós fizermos, ó Pai. Que sejam os homens e mulheres segundo o Teu coração, homens e mulheres que pratiquem, não só leem, mas vivenciem a Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra seja o centro da nossa reflexão cristã. Que o Senhor abençoe a liderança da nossa igreja, os pastores, o reverendo Carlos Alberto, nosso pastor titular, reverendo Francisco, a mim. Que o Senhor esteja abençoando também o conselho dessa igreja, a mesa diaconal e toda a liderança da igreja, Pai. Olhe para a vida daqueles irmãos que estão com problemas de saúde, estão enfrentando luto, estão enfrentando lutas das mais diversas maneiras, desde o desemprego, de emprego, problemas familiares, problemas com filhos, problemas com pais. O Senhor sabe o coração de cada um e conhece, ó Pai. Esteja sustentando a saúde dos nossos irmãos, aqueles irmãos que estão passando por problemas de saúde, que o Senhor esteja abençoando, Pai. E também agradecemos pela vida daqueles irmãos que estão completando mais uma primavera nesta semana. Que o Senhor os abençoe e os sustente, ó Pai. Por aqueles também que já completaram na semana que findou-se, ó Deus. Obrigado por esse instante maravilhoso. Obrigado por esta oportunidade, Deus, de estarmos aprendendo da Tua palavra, mesmo de forma online. Tudo isso nós agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que os amados irmãos tenham uma excelente e abençoada semana em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado pela atenção, por esse momento especial de estarmos participando do corpo de Cristo através da Escola Bíblica Dominical. Que todos tenham, mais uma vez, que todos tenham uma abençoada e excelente semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.